Azul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h22, bom dia. E agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com a advogada Tatiane Lantieri. Ela que é especializada, né? Especialista em direito previdenciário. E ela veio conversar hoje novamente com a gente, trazer bastante informações relacionadas a esse tema tão importante que gera tantas dúvidas, né? Primeiramente, bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Veri. Quanto tempo, né? Bastante, né? Depois, a última vez que eu tive aqui, eu tinha um barrigão, agora o barrigão tá no berço, né? Bem isso. Que bom, parabéns pelo teu meninão. Bom dia, Elias, bom dia, Rayane, bom dia, São Mateus. Estamos aqui novamente, né? E vamos trabalhar. Muito bem. Lembrando que a nossa entrevista também ela está sendo transmitida em forma de live no nosso portal, lá no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui no 98804-2851. 98804-2851. Pra gente começar, muitas pessoas já foram mandando sua pergunta, garantindo, né, que querem saber, né, esclarecer suas dúvidas. Olha só, tem a Laura lá de Antônio Linto, que ela mandou a seguinte pergunta: já tenho 15 anos de contribuição. Preciso continuar contribuindo para me aposentar por idade? Bom dia, Laura. Bom dia, Antônio Linto. 15 anos é o tempo mínimo. Esta é uma contagem dela, né? Nós temos que lembrar que sempre precisa analisar os documentos para ver se efetivamente esses 15 anos, que são 180 meses de contribuição, eles estão computados corretamente. Para a aposentadoria por idade para mulher, a princípio, ela não precisaria contribuir, se ela objetiva receber só a aposentadoria. Mas nós temos que lembrar que, eu não sei a idade dela. 2, eu não sei qual é a condição dela. Ela precisa se manter como segurada da Previdência Social, ela precisa possuir qualidade de segurado, porque entre este período de hoje até a data da aposentadoria, ela pode precisar de outro benefício. Dentre eles, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou, vamos pensar o seguinte, numa pior hipótese, venha a falecer, se tiver herdeiros, né, ou dependentes, a palavra correta é dependentes, deixar uma pensão por morte. Então, a pessoa não é só ter o tempo para a aposentadoria. Ela precisa continuar sócia do clube INSS para poder utilizar para outras situações. Eu não aconselho nunca deixar de contribuir. O que a gente pode fazer é planejar para algumas situações. E aí entender a realidade dessa pessoa, fazer outros tipos de contribuições em tempos diferentes, de maneira que ela nunca perca a qualidade de segurado, que ela nunca perca o direito de ser sócio do INSS. É a palavra que eu gosto de utilizar. Muito bem, a gente também tem uma dúvida aqui do João Maria. Ele falou o seguinte: tenho 2 questões. Recebo pensão por morte. Se eu não me aposentar, se eu me aposentar, eu perco essa pensão? Ele já recebe então a pensão por morte e ele quer saber se ele pode se aposentar e daí ele fica com essas 2 ou ele vai acabar perdendo essa pensão por morte? Sim, ele pode se aposentar. Por quê? Porque a pensão por morte não é um benefício dele. É um benefício que ele recebeu em razão de ser teoricamente dependente de alguém que faleceu. Então, a contribuição era da pessoa que faleceu, que deixou um benefício para ele, pensão por morte. Ele, enquanto pessoa individual, continua trabalhando e recolhendo para a Previdência. Ele vai ter direito a um benefício dele. Então, ele pode acumular, sim, pensão com aposentadoria. O que modifica? Atualmente, modifica a questão de valores, porque a gente não acaba recebendo os 2 benefícios integrais, a menos que seja salário mínimo. Então, o que acontece? A pessoa com 2 benefícios vai escolher o benefício de maior valor e aquele outro vai receber um percentual a depender de qual valor é, tá? Então, mas que pode acumular? Pode. Só modifica uma questão de valor que tem que fazer cálculo depois. E se for ao contrário, se a pessoa já for aposentada, ela pode pedir a pensão por morte? Lá na escola, a gente aprendia que a ordem das batatinhas não altera a maionese, né? Isso. Então, aqui também não. A ordem Entendi. do benefício não altera. O cálculo é o mesmo e a possibilidade de acumular também.
Olha só, já tem perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Eu tenho 27 anos de nota de produtor e 20 como empresário. Tenho 47 anos, consigo me aposentar? Consegue se aposentar, mas não como produtor, ele vai se aposentar como empresário. Né? Porque nota de produtor é para segurado especial que trabalha em regime de economia familiar ou individual até 4 módulos rurais, né? É o produtor rural familiar. E empresário é contribuinte individual, contribuinte urbano. O que a gente pode fazer dependendo da situação? Se esse período rural não é concomitante com o urbano, a gente até pode somar. E ele pode se aposentar por uma aposentadoria por contribuição. Agora, se os períodos são concomitantes, então eu tiro nota, eu tenho erva, né? Normalmente o que acontece é isso, né? O pessoal aqui, ele tem erva e tira nota. E aí diz, é nota de produtor. É a nota de produtor, mas não confunde para a aposentadoria. Então tem que analisar a situação dele, que esses 27 anos, provavelmente 20 ou 20 anos, enfim, como empresário, ele vai utilizar para a aposentadoria urbana. Mas mesmo ele provavelmente por idade. Eu ia dizer isso, Tatiane. Ele tem 47 anos. E mesmo sendo nessa idade, ele já 47 anos, só se ele tivesse mais de 35 anos ou muito próximo de 35 anos de contribuição, lá em 2019, quando teve a reforma da Previdência. Depois de 2019, tem regra de transição que aumenta tempo de contribuição. Então, se ele só tem 20 anos, vamos calcular que ele tivesse só 20, tanto um como o outro. Com 47 anos, ele se aposenta só por idade aos 65 anos de idade. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da dona Isaura, que eu acho que essa pergunta nunca teve aqui ainda. Olha só. Recebo pensão por morte do INSS. Posso casar novamente ou perco a pensão? Pode. Existem, assim, quando entra na justiça, pode ter uma situação de que ela não pode mudar o status social no sentido financeiro. Mas, basicamente, a resposta é: pode casar sim. Pode casar porque a pensão era do outro marido. Aí o segundo não vai perder, né? Não vai perder. Aí o segundo marido falece também, né? Porque eu já tive caso que a mulher teve 3 maridos que morreu. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher quer acumular a pensão, né? Daí fica com a maior valor. Não dá para acumular de 2 maridos. Exatamente. Mas pode sim. Bom dia, meu pai cortou a mão em extrativismo de erva mate, perdeu movimentos de 4 dedos da mão, recebeu um auxílio de 3 meses, depois o INSS cortou, porque falou que estava apto ao serviço, mas ele sofre bastante no manuseio de ferramentas da lavoura, pois só tem movimento do polegar. Faz uns 6 anos, tem como recorrer porque ele vai demorar para se aposentar ainda? Essa pergunta aqui eu acho que já passou em um dos nossos programas, se não é a mesma pessoa com a mesma situação. Sim, tem como fazer uma análise, primeiro porque ele está com dificuldade para voltar ao trabalho. Então nós temos que ver se essa dificuldade ela é temporária, se impede o trabalho dele de cortador de erva, do trabalho rural, e quanto tempo ele precisa para recuperar. Mas uma segunda opção é, ele cortou a mão trabalhando. Isso é acidente laboral. Ainda que não fosse laboral, tivesse lá arrumando um paiol, como eu tive um cliente que estava lá consertando um paiol e foi lá e cortou os dedos, porque foi usar uma machadinha lá. Como ele sofreu acidente laboral, ele talvez tenha direito a receber auxílio acidente. E o que é isso? Eu posso continuar a trabalhar, mas a pessoa tem uma dificuldade, uma diminuição da capacidade laboral. Então, no caso dele, provavelmente ele deve ter cortado a mão esquerda, ele tem uma dificuldade de segurar as coisas, de manuseio da mão. Não impede o trabalho dele, mas torna o trabalho dele mais difícil. Aí ele recebe auxílio acidente, que é um benefício que é pago junto com o salário. Ele pode continuar trabalhando, mas recebe a indenização do INSS. Muito bem, vamos ver aqui mais uma pergunta. Tenho 50 anos e 30 de contribuição. Quanto tempo tenho que trabalhar para se aposentar? Não sei se é homem, se é mulher, mas 30 anos de contribuição diferença. Tem que calcular para poder entender quanto tempo a pessoa tinha. Homem ou mulher? Ali não falava. Não fala, né? Quanto tempo a pessoa perceber. tinha antes da reforma. Para sabermos se ele entra numa regra de transição, se precisa trabalhar um pouquinho mais de tempo ou se vai se aposentar só por idade. Então, essa pergunta é genérica demais, porque, como eu sempre falo, cada pessoa é uma situação.
Então, no caso desta pessoa, teria que analisar. Mas vamos pensar, se for um homem, 30 anos de contribuição, não tem 35, não tem mais que 35 para poder se aposentar. Então, se aposenta possivelmente com mais de 35 anos de contribuição ou por idade. Mulher, a mesma coisa, 30 ou idade. Olha só, mais uma pergunta chegando. Bom dia. No meu caso, devo me preocupar? Tiramos nota de produtor rural em conjunto com meu marido, mas ele trabalha com carteira registrada também. Como fica o meu caso? As notas valem para a minha aposentadoria? Não consegui pegar nem salário maternidade por causa disso, por ter notas, mas meu marido trabalha registrado. Deve se preocupar, sim, e deve regularizar essa situação. Eu sei que os trabalhadores rurais, regime de economia familiar, normalmente eles têm notas em conjunto. Atualmente, não é difícil cada um ter a documentação no nome próprio. Por quê? Principalmente no caso dela, o marido dela é trabalhador urbano. Eu não sei quanto o marido dela ganha, mas quando e principalmente para as mulheres, isso é um problema muito sério, que eu bato muito em tribunal. Cada vez que eu tenho que fazer sustentação é lembrar que a mulher, ela tem uma condição diferenciada em relação ao marido, que ela não pode estar atrelada ao marido. E a produtora rural em específico, tanto o INSS como os tribunais tendem a vincular o marido. Quem que é o chefe do negócio? É o marido. Mas daí, quando o marido trabalha na cidade e tem um salário superior a 2 salários mínimos, o trabalho dessa mulher não vale mais. E aí mais, esta mulher que tem uma nota com o nome do marido vai ser excluída sim. Ela não conseguiu receber o salário maternidade, por quê? Porque ela não foi considerada segurada especial. Eu tenho certeza, se olhar o processo dela, vai estar isso. Então, a primeira situação é analisar qual que é a condição do marido, quanto este homem ganha e qual que é a condição dela como trabalhadora rural. Por quê? Porque a gente precisa organizar a vida desta mulher para que ela seja considerada ou individual, e toda a documentação dela a partir de agora tem que ser organizada para que, num determinado momento, ela consiga comprovar que ela era trabalhadora rural, que o trabalho dela era indispensável para o sustento da família e que ela trabalhava de forma individual ou, no máximo, com o auxílio dos filhos. Então, tem que se preocupar sim e tem que procurar regularizar isso. Muito bem, bom dia. Quem tira nota todo ano, mas trabalha por contrato em uma empresa, o que vai valer? E o que acontece nesse caso? Contrato com empresa, trabalhador urbano. Não adianta tirar nota. Tira nota para algum outro fim, né? Para poder ter isenção, para ter redução de imposto, para compra de alguma coisa, para comprovar que é produtor rural. Para fins de aposentadoria. Se a pessoa tem um contrato urbano, vai valer o contrato urbano. Muito bem, bom dia. Tive câncer, recebi 90 dias de auxílio e depois eu fiz o pedido de volta por mais 90 dias. Fiquei por 5 anos em acompanhamento oncológico. Tenho direito durante esses 5 anos em auxílio? Sou contribuinte do INSS. Não é o fato da pessoa estar doente que dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é não poder trabalhar. Então, neste período que ela recebeu 90 dias e teve prorrogação agora por mais 90, é porque provavelmente ela deve estar ou se recuperando de uma cirurgia, ou porque ela está no momento crítico do tratamento e ela precisa do repouso. O tratamento dos 5 anos chama-se remissão. O médico dela vai explicar isso para ela, né? Dizendo, olha, durante 5 anos eu tenho que te acompanhar para ver se o problema não retorna, porque a gente sabe que pacientes oncológicos, eles têm recidivas. O que é recidivas? Cura, mas pode voltar. Então, no mínimo 5 anos, para que a pessoa possa ser considerada curada, ela tem que ser acompanhada. Não significa que nesses 5 anos ela não possa trabalhar. Ela pode, daqui 90 dias, ter retornado, estar bem e voltar a trabalhar. Olha só, sou o Carlos, trabalhei como empregado muito tempo, sempre contribuindo, e hoje eu sou MEI. Isso altera o valor da aposentadoria? Altera, porque o MEI ele contribui sobre um salário mínimo e a aposentadoria é média
aritmética das contribuições. O que é isso? É somar todas as contribuições que ele teve durante a vida inteira e dividir pelo número. Então, eu trabalhei 15 anos. 15 anos são 180 meses. Então, eu vou somar os 15 anos de salário e dividir por 180 meses. Aí, dependendo do tipo da aposentadoria, aplica lá uns percentuais, uns cálculos loucos lá. Mas o que significa? Significa que, a partir do momento que ele passou a contribuir com um salário mínimo, e antes ele ganhava 2 ou 3, a média dele vai diminuir. Ainda falando sobre MEI, bom dia. Tenho uma dúvida pagando o MEI. O MEI se aposenta por idade, contribuições ou a contratação é perdida? O MEI se aposenta por idade, única e exclusivamente por idade. MEI tem direito a aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão. Só não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem, bom dia. Tenho 54 anos e contribuo há 22. Ainda não se aposentei. É a Bernadette, ela falou: contribuo com salário. Por idade, 54 anos e contribuindo 22 anos, não tem como se aposentar ainda, né? Ainda não. Mulher é 62, aposentadoria por idade é 62. E o mínimo de contribuição é de 180 contribuições, 15 anos. Ok. O Jairo, lá de Triunfo, também falou o seguinte: tenho mais de 21 anos, posso prorrogar a pensão por morte até os 24 em razão da faculdade? Não. Isso é mito. Ah, é mito. Então não é verdade. Isso é mito. Por quê? Por que todo mundo pergunta, e essa é uma dúvida recorrente, e não é das pessoas. Até tem advogado que pergunta isso. Puxa, mas será que eu posso? Eu via muito isso. Sim. Não, enquanto estiver estudando, tá recebendo. Não. As pessoas confundem com o direito de família. Porque a pensão alimentícia pode ser prorrogada enquanto o filho, né, de 25 anos está na faculdade ainda, né, que devia estar trabalhando, não devia estar recebendo pensão, mas tudo bem. Então, no direito de família, sim, existe uma possibilidade de prorrogar este período de pensão. Por quê? Porque no direito de família, a pensão cessa aos 18 anos, que é a maioridade civil. Só para o INSS é que a pensão ela vai até os 21. Porque lá no INSS, na lei do INSS, que é de 1991, a maioridade era aos 21 anos e não teve alteração, então manteve-se. Mas para o INSS, aos 21 anos, cessa. Quando que continua depois dos 21 anos? Se esta pessoa se tornou incapaz para o trabalho, incapaz mentalmente, incapaz de alguma forma. Aí sim, se não, cessa aos 21, ponto final. Bom dia, eu recebo pensão por morte. Posso tirar nota para se aposentar de novo? Deve, se for trabalhador rural, não só as notas, né? Outros documentos, porque pensão, como eu falei, era da esposa ou do marido, né? Ela tem o direito dela de se aposentar. Então, ela tem que contribuir de alguma forma. O produtor rural contribui com o trabalho. E para quem não sabe, sim, existe contribuição quando ela tira a nota. 2% do valor da nota vai para a Previdência. Não aparece em documento nenhum, aparece nos documentos fiscais de Receita Federal. Mas sim, então continue tirando nota, continue documentando a vida de lavradora ou lavrador para poder se aposentar. Falando em lavrador, olha só, eu tenho 55 anos e 35 anos de contribuição. Sou lavrador, com quantos anos posso me aposentar? Eu olho a foto para ver se é homem ou mulher, né? Se for homem, vai se aposentar aos 60. Só que olha só, ele fala 35 anos de contribuição, 35 anos de trabalho, né? Porque o lavrador não recolhe o carnezinho, recolhe lá na nota, né? Se for um homem, aos 60 anos de idade. Se for mulher, 55. Daí já daria para se aposentar. Oi, bom dia. Tenho 20 anos de bloco de produtor. Mudei para a cidade, trabalho como autônoma. Se eu abrir o MEI, eu consigo juntar o tempo ou eu perco esse tempo de contribuição do bloco? Pode juntar, mas aí tem que ver de quais são os anos que ela trabalhou como produtora rural. Por quê? Somar o rural com o urbano chama-se aposentadoria híbrida. E aí nós precisamos ver se ela vai se aposentar por tempo de contribuição ou
por idade. Então, dependendo do tipo de aposentadoria que ela tenha direito, tem que analisar qual é o período de produtor rural para ver se precisa indenizar, se consegue contar, se não consegue. Se for aposentadoria por idade, não. Aí a gente só documenta, não precisa indenizar nada. Mas é análise detalhada do caso. Nosso tempo está curto aqui, tem ainda um monte de perguntas, gente. Então vamos ter que pular aqui algumas, vamos para a última. Bom dia. Meu marido sofreu um acidente de trabalho e ficou paraplégico faz 1 ano. Ele tem direito a uma indenização pela empresa? Eu não sei em que condição o acidente dele ocorreu, né? Vamos utilizar, assim, uma argumentação muito genérica. Não é para o caso dela, porque eu não conheço o caso do esposo dela. Mas digamos que sim, acidentes do trabalho ocorrido dentro de empresa ou durante o trabalho ou em favor da empresa, dependendo de como ocorreu esse acidente, a empresa pode ser responsabilizada. Quando que ela não pode ser responsabilizada? Nós temos o acidente que chama acidente in itinere, vou usar só a palavra porque é o termo, mas é quando a pessoa está indo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Esse acidente, apesar de não ter sido ocorrido dentro da empresa, ele é considerado acidente do trabalho. Mas a empresa não é obrigada a indenizar em absolutamente nada. É só para outros fins, para poder correlacionar benefício previdenciário ou para qualquer outra coisa. Então, não sei qual que é o caso do marido, mas talvez sim. Como que resolve a questão da indenização? Tem que contratar advogado. Porque daí é o advogado especialista que vai orientar, entender como foi esse acidente para poder dizer, olha, dá para pedir indenização ou não dá. Pessoal, as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, tem várias ali, o pessoal mandando. Tem a nossa live lá no Facebook, pode mandar sua pergunta lá, que depois a Tatiane pode responder lá também, né, Tatiane? Exatamente, pode mandar lá, pode me seguir nas redes sociais e mandar nas minhas redes sociais. Eu sempre respondo, né, eu não dou consulta. Mas as respostas que eu dou aqui também acabo dando nas redes sociais para perguntas genéricas. Ótimo, então se você puder passar pra gente também, já agradecendo a tua presença aqui mais uma vez, lembrando que a Tatiane Lantieri estará com a gente aqui novamente mês que vem, todos os meses ela vem lá de Curitiba conversar com a gente, ela que é São Mateuense, né, tem toda uma família aqui, vem visitar a família, já vem visitar a gente e responder essas perguntas. Eu queria que você deixasse as redes sociais também, você faz atendimento aqui em São Mateus, pudesse deixar também um telefone de contato pro pessoal, fica à vontade. Telefone do escritório é 3033-2801, recebe o WhatsApp nesse número, é número fixo, mas é o WhatsApp. Redes sociais é Tatiane.Lantiero, Tatiane Portes, é só jogar lá no Google que já acha. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigada, volte sempre e até então mês que vem, né? Até, obrigada a vocês. Agora 8h44, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.